Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdelbak, mais uma pergunta. Dentro de todas as religiões a gente vê sendo citado vários milagres. E dentro do Islã a gente não tem muito acesso, a gente não vê muito se falar sobre os milagres da religião islâmica. Você poderia explanar para nós quais são os milagres que são citados dentro do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e quais são os milagres que tem e que foram revelados ou que foram feitos desde o início do Islã? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Antes de responder essa pergunta, a gente deve entender qual é a definição ou o conceito do milagre dentro do Islã. O milagre é algo extraordinário que Allah fornece um profeta e mensageiro, e somente um profeta e um mensageiro, para comprovar a veracidade que ele é realmente um profeta e um mensageiro. E este milagre normalmente vem de acordo com o conhecimento e os acontecimentos existentes na época daquele profeta e mensageiro. Eu vou dar um exemplo. Na época de Moisés, as pessoas eram mais conhecidas pela ilusão da magia. Então, Allah forneceu para Moisés milagres que são reais, não são dentro da magia, embora os mágicos estavam em atividade plena naquela época. Como a de colocar a mão dentro da roupa dele, ao tirar a mão ela vira branca. Ou como de jogar o cajado dele e ela se transformar em cobra verdadeira. Os magos ou mágicos da época de Moisés, por mais que eles faziam a magia, não conseguiam fazer esse tipo de milagre. Aí que Moisés comprovou que realmente é um profeta e mensageiro. Tanto que quando ele fez os milagres, e jogou o cajado, e se transformou em cobra, e desfez toda a magia que eles fizeram, todos prostraram no chão e disseram que nós acreditamos em Deus único que Moisés estava pregando no momento. Na época de Jesus, as pessoas tinham mais conhecimento sobre a medicina. Então, Allah forneceu a Jesus milagres, da mesma natureza daquilo que o povo conhece, embora não tenha condições de fazer por igual. Então, o milagre em si já é um desafio. O milagre só é dado à pessoa mediante um desafio, dado a um profeta mensageiro mediante um desafio. Então, ele curava o lepra, ele ressuscitava os mortos, algo que a medicina até os dias de hoje não consegue alcançar e não consegue fazer. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igual aos outros profetas e mensageiros, teve milagre na sua época para comprovar a veracidade da sua mensagem para os seus conterrâneos ou contemporâneos, seja em Meca, seja em Medina. Porém, esses milagres para nós muçulmanos da atualidade não são necessários para a comprovação da veracidade da missão ou da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele deixou no meio da gente um milagre contínuo, um milagre permanente. Então, tem milagres temporários na época dele para comprovar aos seus contemporâneos que ele é um verdadeiro profeta e mensageiro, e tem um milagre permanente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele deixou até o dia do juízo final, que seria o Corão, revelado a ele durante 23 anos. Os milagres que o profeta Muhammad fez, uma das batalhas, os soldados não conseguiam água para fazer a ablução para poder rezar. Então o profeta Muhammad disse: juntem para mim a água que tiverem. Trouxeram um recipiente com pequena quantidade de água. O profeta Muhammad fez súplica a Deus, colocou as mãos dentro da água e a água começou a brotar do meio dos dedos do profeta Muhammad, até que todo mundo bebeu. Todo mundo fez a ablução e ele perguntou: sobrou mais alguém? Não sobrou, então ele tirou a sua mão e a água parou de brotar de sair do meio dos dedos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Esse é um milagre. Certa vez veio um dos seus oponentes e diz: se você é um profeta e mensageiro, nós sabemos que os profetas e mensageiros têm provas, têm milagres para apresentar. Apresenta algum. O profeta Muhammad sinalizou e disse para ele: se eu te mostrar um milagre, você se torna muçulmano? Ele disse: sim, eu faço. O profeta sinalizou para uma árvore e a árvore vem rachando a terra, veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é um dos milagres. E são inúmeros os milagres, né? Como a rachadura da lua, como o pássaro que veio, né? Chorando e queixando para o profeta porque tiraram seu filhote dele, e o profeta diz: quem fez esse passarinho sofrer? Quem tirou o filhote dele? E um dos companheiros diz: eu, o mensageiro de Deus. Ele então devolve seu filhote para ele, e eu fui devolver o filhote para o passarinho. Então, esses são alguns dos milagres que ocorreram na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, como eu falei, são milagres temporários na época dele, mediante um desafio, porque as pessoas pediram para ele apresentar uma prova de que ele é o profeta mensageiro. Ele apresentou o próprio milagre da viagem noturna de Meca para Jerusalém e a ascensão aos céus, também um milagre que foi fornecido ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.